Olá, terceirão! Estamos aqui de volta. Segunda videoaula, hein? Continuaremos na parte da globalização, hoje trabalhando aspectos positivos e aspectos negativos da globalização. Também alguns livros trazem como termo vantagens ou desvantagens da globalização. Bom, antes eu queria retomar alguns pontos da aula anterior, porque é importante para a gente compreender aqui algumas informações de hoje. O que é que a gente tinha visto na aula anterior? Que a globalização é um processo de integração entre os países, né? Em várias esferas, várias áreas. A esfera econômica, social, política, cultural. E vimos também que no mundo globalizado há um processo de fortalecimento do capital privado em detrimento do enfraquecimento do poder público, não foi? Inclusive o exemplo que eu citei lá, muito claro, foram os processos de privatizações que inclusive ocorreram aqui no Brasil, vários deles, né? E dentro dessa temática, a gente observa alguns elementos que são positivos no mundo globalizado e alguns elementos negativos. Como tudo na vida, né? Tem um lado positivo, um lado negativo. Vamos listar aqui. Aqui não tem uma ordem, uma hierarquia, o mais importante veio primeiro. Não é isso, certo? Eu listei nessa ordem, poderia ser uma outra. Primeiro aspecto positivo, maior acesso a produtos de outros países. Você imagina a dificuldade de quem vivia no início do século XX, lá pelos anos 20, 30, 40, de ter acesso a produtos lá da Europa. Quem morava aqui no Brasil, nos anos 30, 40, ter acesso a produtos lá do continente europeu, lá do continente asiático. Havia uma dificuldade muito grande. No mundo globalizado, lembra daquela integração econômica? É um dos fatores da integração econômica. Existe uma facilidade maior na circulação dessas mercadorias, né? Evidentemente muito pela evolução do sistema de transporte, que fez com que o mundo, digamos assim, se tornasse mais próximo, né? Ficasse mais fácil esse deslocamento. E a realidade é essa hoje. A gente tem uma quantidade enorme de produtos elaborados, produzidos em outros países e que estão disponíveis no mercado aqui do Brasil. Se a gente citar a China, então, quantidade de produtos chineses que estão presentes no nosso dia a dia, né, no nosso comércio, é gigantesco. Então há uma facilidade maior no acesso de produtos de outros países. Esse aqui é um tópico bem atual, um aspecto positivo. Uma integração maior da comunidade científica internacional no combate a pandemias. Hoje existem várias vacinas sendo desenvolvidas a partir da união, da integração de empresas e de países diferentes. Então, num momento desse que a gente está vivendo, há uma necessidade realmente de união na tentativa de resolver, de solucionar de forma mais breve possível a pandemia. Então, várias pesquisas e várias vacinas, medicamentos vêm sendo estudados para combater o coronavírus a partir de uma ação global, né? Muita troca de informações, um determinado país consegue identificar uma informação mais específica do vírus, aquilo rapidamente é socializado dentro da comunidade científica, e isso vai, evidentemente, ajudando no combate a essa tão grave pandemia que nós estamos vivenciando. Então é um aspecto positivo. Maior fortalecimento do turismo, essa questão do desenvolvimento do sistema de transporte também melhorou o fluxo turístico, né? Sobretudo a evolução do transporte aéreo. Você pega um avião aqui em Fortaleza, aeroporto internacional, e chega ao continente europeu em 5 horas e meia, 6 horas. Quantos dias eram necessários para se fazer esse deslocamento através apenas do transporte marítimo, né? Vamos lembrar lá do século XVI, período da colonização. Quantos dias a fim os colonizadores precisavam para sair lá de Portugal e chegar em território brasileiro? Hoje em dia são quantas horas? Então a evolução do sistema de transporte facilitou muito esse fluxo de pessoas e o turismo, evidentemente, saiu ganhando dentro dessa situação, né? Se fortaleceu bastante. Um outro elemento aqui é o aumento do fluxo de capitais. O capital internacional ele gira, né? Ele faz funcionar essa roda do sistema capitalista e esse fluxo é muito intenso no mundo globalizado. Existem alguns elementos negativos em cima disso, daqui a pouco eu vou tratar, como por exemplo problemas, crises econômicas que ocorrem em um determinado país e que rapidamente se espalha, né, digamos assim, para outros. Mas de qualquer forma esse fluxo é interessante, é positivo, porque permite aos países que estão recebendo aqueles recursos a realizar investimentos, eventualmente até em obras, em ações sociais, né? Dependendo evidentemente da intenção e do modelo político de cada país. E um outro elemento indiscutível
A globalização permite isso através dessa integração também entre os países, entre troca de informações, né? Evolução tecnológica em vários setores. Setor de comunicação, biotecnologia, armamentista, é um elemento que acaba sendo um pouco negativo porque existe essa evolução também, né, nas armas químicas, biológicas, etc. Isso parte de um desenvolvimento tecnológico também. Mas de qualquer forma, a tecnologia, como tem o seu aspecto, pode ter o seu aspecto negativo, né, nesse sentido do desenvolvimento de armas pelo setor bélico, armamentista, existem elementos extremamente positivos na tecnologia, permitindo até a evolução na área da saúde, né, da medicina, enfim, aspectos realmente muito positivos, que facilitam a nossa vida cotidiana. Né? Bom, eu vou fazer alteração aqui na lousa para destacar aqui alguns elementos negativos. Bom, meus queridos, para finalizar aqui, a gente vai ver alguns aspectos negativos da globalização, certo? O primeiro deles que eu citei é aumento das desigualdades. São das desigualdades socioeconômicas. É fácil entender. O mundo globalizado ele está a serviço do sistema capitalista. E como é que funciona o capitalismo? Ele funciona a partir da desigualdade de classe. Se todo mundo pertencer à mesma classe, não tem como o sistema capitalista funcionar. Ele precisa de uma desigualdade, né? E aí no mundo globalizado a gente vem observando isso. Tem até um trecho de uma música, né? Quem é rico cada vez mais rico, quem é pobre cada vez mais pobre. Então vem aumentando essas desigualdades sociais no mundo. Isso é uma característica de um mundo globalizado. Veja, assim como tem um aspecto positivo lá relacionado à pandemia, que é aquela questão da integração científica, né, entre vários países para desenvolver pesquisas em relação à cura de doenças, etc., existe um aspecto negativo também relacionado à pandemia. No mundo globalizado, há um risco maior de ocorrência de pandemia por conta desse fluxo maior de pessoas no mundo. Veja que esse vírus surgiu lá na China, né, em Wuhan, e hoje está presente nos nossos bairros aqui da cidade de Fortaleza. Então existe uma circulação de pessoas mais efetiva, através de fluxos turísticos, né, principalmente, e isso provoca, evidentemente, uma circulação mais rápida do vírus. Isso é um aspecto negativo. Processo de aculturação. Veja, dentro daquela esfera da integração cultural entre os países, existe a seguinte situação. Muitas vezes o que ocorre é quase que uma imposição cultural dos países ricos em relação aos países subdesenvolvidos e emergentes. Como se aquilo que tivesse assim, valor fosse apenas o que pertence a eles, em relação à cultura. E muitas vezes a gente vai absorvendo esse elemento cultural vindo de outros países sem dar conta que isso está acontecendo e sem valorizar o que é nosso. Aqui eu vou dar um exemplo, não é entrando no mérito da questão, nem mesmo na questão do gosto em si desse produto que eu vou falar, desse alimento. Hoje, facilmente, você caminhando aí por Fortaleza, não agora, viu, no isolamento social não, mas na nossa rotina normal, a gente observa vários locais com venda de sushi. O sushi é um produto nosso, cearense? Não. É um produto nosso, brasileiro? Também não. É asiático, né? Se eu não estiver enganado, lá do Japão. E veja a facilidade que a gente tem de encontrar esse produto aqui. Né? A gente absorveu esse elemento. Mais uma vez, eu não estou entrando aí no mérito do sabor, não é nada disso, não é essa a questão. Mas veja a facilidade que tem da gente absorver esse elemento que é de fora, né? Agora, será que se eu for lá no Japão, eu vou encontrar facilmente lá um local que venda panelada, como a gente encontra aqui, feijoada? Não. Às vezes até um aluno diz, não, mas também como é que eu vou encontrar lá no Japão panelada ou feijoada? Aí é difícil. Mas por que você acha isso tão estranho lá para o Japão, a gente encontrar esses produtos lá, e acha tão natural a gente encontrar produtos, o exemplo foi específico do sushi, mas em várias outras esferas, né? A parte de música, por exemplo, né? A gente absorve muito esse elemento cultural, musical de fora, às vezes sem, e aí vai a minha observação, às vezes sem conhecer o que é nosso, né? Eu não quero aqui parecer um discurso de xenofobia, de aversão ao que vem de fora, ao estrangeiro, preconceito, não é isso. Mas eu acho importante a gente conhecer os nossos elementos culturais, regionais, valorizar isso, para a partir desse conhecimento nosso, conhecer também o que é de fora. Né? E a partir disso, uma possibilidade de uma comparação e de acordo com o gosto de cada um, você escolher um ou outro. Mas às vezes não se conhece o elemento cultural nosso, né?
e passa-se a absorver o elemento cultural estrangeiro. Não me parece razoável essa situação. Muito bem. Existe um problema na circulação de migrantes. Veja só, quando é o fluxo de turistas, todo país gosta de receber turista, porque o turista vai trazer capital, vai trazer dinheiro, vai trazer recursos, né? Vai deixar no país. Turista sempre bem-vindo. Mas quando é um migrante, uma pessoa vindo de outro país, precisando de um emprego, em busca de uma melhor condição de vida, aí muitos países não têm bons olhos em relação a essa pessoa, né? Vocês devem lembrar, houve uma crise muito pesada em 2015, se iniciou em 2015, ainda ocorre até hoje, mas ela foi muito forte em 2015, ficou intitulado como crise dos refugiados, né? Muitos sírios, principalmente sírios, saíram lá da Síria em direção ao continente europeu, tentando sair do conflito que estava tendo lá, né, na Síria, conflito civil, e em busca de uma melhor condição de vida no continente europeu, etc. E a partir disso, outros países, migrantes de outros países, passaram a fazer esse deslocamento, inclusive do norte do continente africano, né, também de parte do Oriente Médio, passaram a fazer esse deslocamento para o continente europeu e se gerou uma dificuldade muito grande porque muitos países começaram a criar uma série de barreiras, etc. Vamos lembrar até o caso entre Estados Unidos e México. O que é que tem ali em boa parte desse território fronteiriço? Um muro para impedir esse deslocamento dos mexicanos e de latino-americanos de forma geral em direção ao território norte-americano. Então existe uma barreira muito grande na circulação de migrantes. Turismo está aberto, mas o migrante tentando um emprego, melhorar a sua condição de vida, muitas vezes eles encontram muros ou barreiras quando vão tentar entrar em países desenvolvidos, né? E finalmente um problema muito grave na parte econômica são as ocorrências de crises financeiras, econômicas, que se dão origem em um país, essas crises dão origem em um país, mas rapidamente contaminam outros, né? É uma característica de um mundo globalizado integrado do ponto de vista econômico. Então, houve uma crise, por exemplo, lá na Grécia. Se iniciou na Grécia, mas rapidamente foi se estendendo ao continente europeu e depois se tornou uma crise global. Houve uma época de uma crise no setor imobiliário norte-americano e que também teve início lá, mas foi se estendendo a outros países do mundo e gerou uma crise econômica internacional. É como se fosse assim aquele efeito dominó, né? Você derruba a primeira pecinha, mas ela vai derrubando as outras, provocando uma série de consequências negativas. É esse o mundo globalizado, né? Alguns aspectos positivos, alguns aspectos negativos. Bom, vou ficando por aqui nessa segunda videoaula. Até a próxima.